Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. E shalom para quem é de shalom, porque hoje a gente vai falar de um dos livros mais importantes da Kabbalah. E com um convidado que, tipo assim, você digita Kabbalah no Google e aparece a cara dele, porque o cara é muito bom. A gente já entrevistou ele duas, três vezes e cada vez é uma aula. Uma fonte de conhecimento, e agora ele está fazendo mais um financiamento coletivo e a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre esse livro. Eu não vou dar spoiler, mas se você gosta do Regardier, e você tem aí um livro do Jardim das Romãs, ele veio de algum lugar. E de onde veio o livro do Jardim das Romãs? Né? Isso que a gente vai responder hoje. Então, do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarques. Vamos hoje aprender um pouco mais sobre Cabala, né? Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala pessoal, tudo bem? Será que o Jardim vai revelar os 4 níveis de compreensão da lei? Diretamente do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Cara, só de ter romãs nesse jardim, eu acho que eu já estou feliz, hein? Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre Cabala hoje. Diretamente do Conexão Pagã, André Correia. Saudações, pessoas. Hoje um prazer estar aqui com vocês e como o assunto para mim ainda é muita novidade, eu estou aqui como aluno, vai ser um prazer enorme. E hoje também a gente tem um visitante, porque participou mais de 3 vezes, já senta no boteco e pega uma cerveja. Salve, Frater Goia. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, hoje a gente está aqui para saborear uma romã com manga, fazer uma sobremesa bem brasileira. E diretamente do mortesubita.net, Tiago Tamosauskas. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês e hoje ainda mais especial com o Yair, o Frater Goia visitando a gente. Se vocês vierem mais 2 vezes, você ganha uma camiseta do Projeto Mayhem, tá bom? Opa! E eu vou chamar também Yair Alon, seja muito bem-vindo de novo, né? A gente não vai ler seu currículo, nada, porque você já é da casa. Se você está assistindo esse programa e você falou, putz, quem é o Yair Alon? Já dá uma olhada nas outras entrevistas que você já vai estar babando. Faz uma pausa aqui, abre uma outra janela, assiste, e aí depois você volta, que a gente vai conversar sobre Cabala, né? E principalmente sobre esse projeto. Então eu já vou perguntar direto, o que é o Pardes Rimonim? Perfeito. Obrigado pela chamada, obrigado pela participação. Então, Pardes Rimonim, podemos chamar assim, enciclopédia da Kabbalah, né? Pelo menos, claro, até a época que o autor viveu, o Moshe Cordovero. Então, ele simplesmente falou assim, olha, Kabbalah é muito importante, mas está muito confusa, não sei por onde começar a estudar, vamos pôr ordem na casa. Então, ele simplesmente pegou, basicamente, 1.500 anos de história e fez uma enciclopédia da Kabbalah. Organizou por tópicos, bonitinho, pegou toda a história até a época dele, pôs em capítulos, subcapítulos, explicou por tópicos e fez realmente uma enciclopédia. Não é à toa que o livro tem mil e poucas páginas no original em hebraico, né? E aborda todos os assuntos mais fundamentais da Kabbalah. Simplesmente isso é o Pardes Rimonim. E de que época que é o contextua ele historicamente para a gente? Vamos lá. Ele está ali no século XVI, né? Que é justamente uma época em que, se a gente falar mundialmente, o pessoal estava nessa pegada mesmo, né? É a época ali dos enciclopedistas, o pessoal tentando sistematizar os conceitos, né? Mesmo fora da Kabbalah. Então, o Moshe Cordovero tinha essa mentalidade. A Kabbalah sempre sofreu um pouquinho disso, né? Ela não tem um sistema muito fixo. A pessoa que ela vai começar a estudar Kabbalah, ela é jogada no mar, a gente fala, né? Ela é jogada no oceano e se vira aí por onde que você começa. Então, o Moshe Cordovero, nessa pegada que estava no mundo, né, rolando, ele pega e fala, bom, já vamos aplicar essa tendência mundial que está acontecendo também para o meio da Kabbalah. Então, ele também está ali localizado dentro do sistema judaico, na era de ouro da Kabbalah, que o pessoal chama, quando a Kabbalah está surgindo ali em Portugal e Espanha, né, a Era Dourada, e migrando para o norte de Israel, a região de Safed, em hebraico Tzfat. Então, é simplesmente a época mais produtiva da Kabbalah, onde você tem grandes nomes, por exemplo, logo depois do Cordovero, Lúria, né, a Kabbalah chamada Luriânica. Então, é simplesmente uma época muito produtiva da humanidade, realmente assim, de muita produção intelectual, tanto no contexto mundial como no contexto cabalístico. E antes disso passar para a conversa da galera,
geograficamente, onde é que ele fica? É lá na Espanha mesmo? Exatamente, o Cordoveiro está nesses Córdoba. dois pontos aí, né? Ele vem de uma família espanhola, o nome Cordoveiro né, já deixa entrever isso. Ele faz essa migração para o norte de Israel, ele vai para a região de Safed, ele é o líder da Cabala de Safed até a vinda de Lúria. Tá? Então, ele vai montar uma escola em Safed, vai ter os seus discípulos ali, ele passa, antes disso, por uma boa parte da Europa, tá? Juntando conhecimentos, estudando, escrevendo seus livros. Quando ele chega em Safed, ele é reconhecido como um grande mestre de Cabalá. Então, monta sua escola, tem os seus discípulos, morre cedo, como acontece com muitos dos mestres cabalistas, e assim, depois de sua morte, ele já já é reconhecido como um grande nome dentro da história cabalística. Vamos lá, vamos para a pergunta, para apresentar o nome, né? Para quem não conhece a cultura judaica, ela não tem ideia de que a romã é uma fruta bem especial, né? No Yom Kippur você come a romã. Você pode falar um pouco para a gente dos significados que contém no nome da obra, só para dar um gostinho para o pessoal, o que a obra quer trazer com isso também? Perfeito, vamos lá. O nome da obra em si já ele é extremamente significativo, né? Então, o pomar das romãs, né? O Pardes é o pomar e das romãs. Talvez seja mais fácil começar com romãs, que é um simbolismo um pouco mais fácil, né? A romã, simbolicamente, diz a tradição, ela teria 613 sementes, tá? Então, por isso que, como você lembrou, Paulo, é uma fruta comida ali na época do Ano Novo e do Yom Kippur, né, por volta de agosto, setembro, cai no calendário. Então, elas são lembradas exatamente como o Frater está lembrando, as mitzvot, o número de mandamentos que um judeu tem que cumprir na Torá, né, o número de mandamentos que você tem na Torá. Agora, quando você vai falar em termos místicos, né, você tem jeitos de cumprir esses mandamentos. O que significa esses jeitos? Você tem como você cumprir esses mandamentos num nível literal, você pode cumprir esses mandamentos num nível emocional, num nível intelectual e num nível, vamos chamar, esotérico ou de alma, né? Você tem níveis de cumprimento dependendo do seu avançar espiritual. E, na verdade, quando você começa a falar desses níveis de cumprimento, tudo na Kabbalah você tem níveis, né? Você tem níveis de estudo da Torá, níveis de interpretação da Torá, e aí entra justamente o outro simbolismo do nome do livro, né? Que é o pomar, a palavra famosa da Kabbalah, que é o Pardes. E quando a gente traduz para o português, né, o pomar das romãs, a gente perde essa palavra, mas o Pardes, ele indica 4 níveis de interpretação, de cumprimento dos mandamentos e tudo mais. O que é esse famoso Pardes? São as iniciais hebraicas, né? De Pshat, Remes, Drash e Sod. São 4 níveis que você teria de ascensão, vamos chamar assim, ou de aprofundamento dentro da Torá. Então, serve para interpretação ou, nesse caso, por exemplo, de cumprimento também dos mandamentos. Então, o pomar das romãs é como se você pudesse degustar a romã em 4 níveis. É isso que o Cordoveiro está tentando falar para você, né? Você pode ler a romã literalmente, você pode ler a romã de maneira mais alusiva, de maneira mais exegética, que seria o 3º nível, ou o último nível só é o nível mais secreto, que seria o nível Kabbalah mesmo, né? Então, a ideia do Cordoveiro é, eu estou dando para vocês o pomar inteiro das romãs, você vai conseguir fazer toda a entrada nesse pomar, ir até o nível mais secreto e conseguir degustar dessa romã até o fim, né? Conseguir entrar nos segredos mais íntimos e mais profundos da Kabbalah. Portanto, você vai entender essa romã na sua essência, né? Essa que seria mais ou menos a ideia que o Cordoveiro está querendo passar. E aí, eu tenho uma dúvida aqui, na verdade. Se eu não me engano, você comentou, né? Ele é ali por volta do século XVI, eu acho até contemporâneo ali da época do John Dee. Como a obra dele é uma enciclopédia baseada em outros cabalistas, em outros mestres cabalistas, quem são esses caras que ele se inspirou, por exemplo? Eu imagino que esteja o Zohar, né, que é uma obra mais antiga, tenha o Sefer Yetzirah, mas quais outros cabalistas que são a base para esse livro dele? Perfeito, muito boa pergunta. Na verdade, ele tentou fazer realmente, como eu falei, pegar todos os cabalistas que viveram antes dele, tá? E por incrível que pareça, eu acho que ele conseguiu,
tá? Numa época que, se você pensar, não tinha internet, né? Não tinha divulgação de livros como tem hoje. Você tinha que saber realmente, assim, ou de cabeça os textos, né? Aquela coisa, as pessoas tinham que ter a memória prodigiosa, e os relatos contam que o Cordoveiro era esse tipo de homem, né? Que tinha uma memória fotográfica, ou tinha que ter muito dinheiro para ter manuscritos, né? Mas, enfim, ele pega todos os cabalistas, vamos colocar assim, do século -2, né? 2 antes da Era Comum, até a sua época. Então, ele pega, obviamente, citações cabalísticas da Torá, e faz algumas alusões, pega todas as citações talmúdicas, então, cabalistas como Rabi Akiva e Rabi Shimon Bar Yochai, as suas escolas místicas, vai passar pelo Zohar, vai passar pelo Bahir, né, que é um livro que muita gente esquece, mas é importantíssimo na Kabbalah, o Sefer Yetzirah, atribuído a Abraão, seria até antes da Torá, então, né, nesse caso, vai passar pelo Zohar, pelo Bahir, pelo Yetzirah, e vai pegar outros cabalistas que, digamos, seriam menores, né, mas como, por exemplo, Isaac de Aco, né, ou da cidade de Acre, ele vai passar pelo Recanati, ele vai passar por outros cabalistas ali da Península Ibérica, que estavam surgindo na época que ele está escrevendo. Tá? Agora, e vai passar pela literatura de Eihalot, por exemplo, que foi o nosso último projeto, né? Que é da época ali do Talmud. Tá? Então, ele está tentando realmente abordar todos esses conceitos de toda essa literatura de 1.500 anos, como eu falei, para explicar e pôr as coisas no devido lugar. Agora, claro que a grande fonte dele é o Zohar. Ele mesmo, na introdução, né, ele diz, a ideia dele escrever o Pardes Ribonim surge como quase que anotações próprias, para ele se guiar quando ele está estudando o Zohar. Então, ele faz uma mini confissão, né, ele diz assim, quando eu estou estudando o Zohar, eu me perco, é um livro difícil de estudar. Então, para ele se organizar no estudo, ele começa a fazer as notas e colocar, né, ordem na coisa. E quando ele vê que aquilo está ajudando muito a estudar, ele começa a compilar e fazer mais bonitinho para depois, eventualmente, publicar. E dá certo. Então, ele faz essa publicação como quase que um guia de acompanhamento para o estudo do Zohar. Né? Só que, em vez de ficar só no Zohar, ele acaba abrangendo outras coisas. Agora, uma questão sobre a forma como ele escreveu. Como você disse que são vários autores, vários livros, várias autoridades no mesmo assunto, quando ele descreve, ele dá uma versão harmoniosa de todos eles, ou tem gente que fala uma coisa e outro fala outra e ele tenta achar um meio termo? Tá. Ele geralmente coloca de maneira filosófica, eu diria assim, tá? Ele coloca o ponto que ele quer analisar. Por exemplo, vamos falar sobre o primeiro tema que ele aborda, né, que é um dos mais problemáticos na Kabbalah, até os dias de hoje tem gente que questiona. Qual o número de Sfirot? Porque na época dele falava, são 11, são 10 ou são 9? Porque tem a famosa questão de datas, né? E o pessoal não sabia o que faz com data. Eu conto data, não conto data, tá? Então, aí ele põe todas as opiniões até a época dele. O Sefer Yetzirah fala isso, o Zohar fala aquilo, tal cabalista fala isso, tal cabalista fala aquilo. Então, ele põe todas as opiniões, analisa e resume com a conclusão dele. Então, concluímos que são 10. E data não pode ser contada, então não é 11, não é 9 e tal. E aí ele faz todo o apanhado geral da história e dá o resumo dele. Então, o estilo é meio parecido com a Suma Teológica do Tomás de Aquino. Exatamente. Ele coloca a situação meio escolástico, né? Bem da época mesmo. Exato, exatamente. Muito legal. Muito aí legal. Vem outro exemplo. Então, aí Ein Sof, né? Então, Ein Sof é Keter, não é Keter. Está abaixo de Keter, está em cima de Keter. Aí ele põe todas as opiniões. Há cabalistas que falam que Ein Sof é Keter. Há cabalistas que falam que Ein Sof está acima de Keter. Aí ele debate todas as opiniões e traz as provas. O Zohar diz isso, o Sefer Yetzirah diz aquilo. Então, ele traz todas as opiniões, é muito legal, porque você faz todo um recorrido histórico do tema. Você pode tirar suas conclusões e ele fala, e eu, na minha opinião, acho que é isso, porque as provas são essas. Então, Ein Sof está acima de Keter e não é Keter. Né? E aí ele conclui. Não fica uma coisa dogmática, né? É bem... Exato. Pelo contrário. Vai adorar. Fica muito didático, né? Fica muito bacana, fica extremamente fácil de você compreender, acompanhar o raciocínio lógico, e nisso você está tendo um curso de Kabbalah. É como se ele sentasse do seu lado, te pegasse pela mão e falasse, ó, vamos entender aqui o conceito, de onde vem, quem falou o quê e da onde que está vindo a ideia. Né? É muito legal. Aceita cartão de crédito? Como é que faz? É Pix? Diz a lenda que o Catarse parcela em até 6 vezes, se eu não me engano. Então, até 6 vezes você já leva o curso pelo Moshe Cordoveiro. Né? A gente já vai falar desses detalhes ainda.
Perfeito. Frater Goya? Pronto. Então, algumas coisas, né? Eu tenho vários questionamentos, mas vamos começar do início, para variar. Na época dele, esse material como o Bahir, o próprio Zohar, o próprio Sefer Yetzirah, eles circulavam como livros ou como cópias, né? Essa é uma questão. E segundo, né, ainda dentro desse tema, o Sefer Yetzirah, que ele vem que ele estuda, é o mesmo que nós temos acesso hoje, porque se você pega, por exemplo, a versão do... Se você pega, por exemplo, a versão do Aryeh Kaplan, ele apresenta essa versão do Gra, a versão do Ari, a versão, Exato. né? Exato. E, inclusive, as questões de astrologia já tinham nesse momento. Então, como que circulavam os textos nesse momento? Tá, muito boa pergunta. Bom, ainda eram cópias, né? Ainda você funcionava na base de manuscritos, na base de copistas, tal. E você vê que tem partes do livro que o Cordoveiro fala isso, tá? Eu estou me baseando no manuscrito que chegou a mim por meio disso, né? Que eu recebi de tal mercador que eu comprei no Marrocos e veio pelo norte da África. Pode ser que haja uma outra versão, né? Ele deixa isso muito claro. Porque ele já sabia desse tipo de problemática quando você trabalha com manuscritos, né? Que pode ser que havia outra versão. Então, a gente sabe que quando ele está falando, por exemplo, do Sefer Yetzirah, que você perguntou, Frater Goya, é uma versão um pouco mais sólida, né? Ela já estava mais estabelecida. No Zohar, ele está muito próximo historicamente. Se a gente pegar a escrita... segundo o que a academia fala, a universidade fala, né, o Zohar tinha sido compilado há talvez 200, 300 anos. Então, o que se chama hoje, por exemplo, o Zohar Hadash, e a gente sabe que ele não tinha acesso ainda. Essas versões vão surgir uns 2 séculos depois da escrita do Pardes Simonim. Mas isso corresponde a 10% do Zohar. Então, ele comentou 90% do Zohar, o Cordoveiro. Tá? Tem um 10% do Zohar que não está comentado por ele. O Sefer Yetzirah está todo comentado, mas não é a versão Gra que você mencionou e que o Kaplan menciona, e o Kaplan se baseia para a tradução. Tá? Então, a ordem dos capítulos muda, mas você vê que é o mesmo Sefer Yetzirah. Então, todas as questões de astrologia, associação com letras, caminho, árvore, tudo isso é a mesma discussão. Tá? O que eu, por exemplo, se a gente for falar em termos de manuscrito, que ele não tinha acesso, que eu acho uma pena que a gente, né, não pega, ele não conseguiu pegar, não chegou a ele todo o material de Abulafia. Então, tudo que a gente hoje chama de Cabala profética, né, e o que Abulafia estava produzindo, eles eram mais ou menos contemporâneos, isso ele não teve acesso. Então, a relação de você fazer uso de nomes divinos como mantras, vamos chamar assim, né, para induzir estados alterados de consciência e com isso você fazer subidas aos céus, ele não sabia. Ele só tinha acesso a Ihalot, né, que aí já era também uma tradição bem estabelecida. Então, digamos, o único ponto falho, vamos falar assim, do Pardes Simonim, porque realmente esses manuscritos ele não tinha na mão dele. A gente podia ser herético ao extremo, né? E programar uma inteligência artificial com os dados do Pardes, e daí fazer assim, se fosse comentar, né, qual seria o comentário do Cordoveiro? Exatamente. Finge que a inteligência é o Cordoveiro falando sobre... Isso, exatamente. Então, deixa eu interromper aí, porque lá no Catarse está escrito que essa tradução vai ser comentada pelo Yair Alon. Exato. Então eu não posso precisa fingir, nem de inteligência né? artificial. Exatamente. Eu posso fingir que estamos comentando a Abulafia, né? Como se estivesse lá. Seria bem herético mesmo, né? Seria a heresia das maiores. Mas é uma pena que não tenha o Abulafia. Mas mesmo não tendo, é um trabalho incrível. E a gente estava conversando aqui, o Thiago até trouxe essa pergunta sobre a organização do material, e a gente vai passar sempre por 32 portais, né, que ele vai chamar de portais. Você pode explicar para a gente como é que funciona essa passagem dos portais, o simbolismo desses 32, o que você pode trazer para a gente, por favor? Claro.
Ele pega os 32 baseado na grande citação que tem no Sefer Yetzirah, né? O primeiro ensinamento, da primeira página, do primeiro capítulo do Yetzirah, começa falando que são 32 os caminhos de sabedoria, né? E a gente sabe que isso é uma alusão à ligação entre Binah e Chokhmah. Então, se você quer fazer as suas conexões, digamos, mais elevadas na árvore da vida, entre os dois polos cerebrais, a gente chama Mochin, né? Os dois polos de intelecto da árvore, são 32. E aí a gente sabe que por que são 32? Porque a gente tem as 22 letras do alfabeto hebraico, mais os 10 dígitos, né? De 0 a 9. Então, claro que o Sefer Yetzirah vai falar que com as letras e com os dígitos, Deus criou tudo que existe, né? Com a permutação dessas letras e números, você consegue criar todo o universo. Se você conseguir entender o que estão nas letras e os números, você tem os mesmos poderes divinos, né? Os mesmos poderes de criação, de compreender a mente divina, você chega na mente divina. Então, de novo, a alusão, claro, o Cordoveiro está falando, se minha obra tem 32 capítulos, é porque, entendendo esses 32 capítulos, de certo modo, você está fazendo a conexão entre Binah e Chokhmah, que o Sefer Yetzirah está querendo te ensinar, né? Então, se você conseguir estudar minha obra direitinho, você vai ter o mesmo conhecimento que o Sefer Yetzirah. Só que, ao mesmo tempo, num outro nível. Por quê? O Sefer Yetzirah, como diz o nome, está preocupado com um dos mundos da Cabala. A gente fala que tem 4, né? A Bia, Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá. O Sefer Yetzirah está tentando te ensinar o mundo de Yetzirah, que, como diz o nome, chama o mundo da formação. Então, lá você está atuando num mundo onde você aprende a usar letras e números para dar forma ao que você quer. Vem a famosa história do Golem, né? Você poderia pegar uma matéria inerte, um monte de barro, e dar forma a ele, que é o que Deus fez com o ser humano, né? Pegou lama, soprou a vida nele. Então, essa era a ideia do que o cabalista estudando o Sefer Yetzirah queria fazer, e você aprendia a fazer com o Sefer Yetzirah. O Cordoveiro está tentando fazer isso no plano de Asiá, no mundo abaixo, o mundo de ação, né? Então, ele está tentando trazer o Sefer Yetzirah para o mundo prático, né? Através do estudo, como a gente falou, compilado, pegar toda a história da Kabbalah, fazer essas duas filotas intelectuais se conectarem. Então, por isso que ele organiza a obra, obviamente, em 32 capítulos. Falando também, aqui você vai ter a completude do sistema intelectual aplicada na sua vida prática. É isso que ele está fazendo ali. E aí eu tenho uma dúvida, assim, na verdade. O livro, né, quando fala, por exemplo, esse nome, nos remete a uma árvore, né? E a gente pensa nas romãs, a gente pensa ali em 10 frutinhas ali, né? Bem bonitinhas ali, parecendo uma árvore da vida. Só que, até onde você me corrija se eu estiver errado, o desenho realmente do que nós entendemos hoje como árvore da vida é algo posterior a essa época, ou não? Isso é tratado, como é que isso é tratado no livro? E essa é uma pergunta. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer, nessa época já se falava alguma coisa, por exemplo, não só da árvore da vida, mas também da árvore da morte, daquelas clifotes, aquelas coisas que a gente ouve hoje em dia? Duas ótimas perguntas. O desenho da árvore não é posterior, está se estabelecendo nessa época, tá? Está se estabelecendo na época do Cordoveiro e na época da Kabbalah de Lúria, de Safed, de Portugal e Espanha, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de Yetzirah e Bahir, né? Hoje a gente vê o Yetzirah do Kaplan, que o Frater Goya citou, tá lá bonitinho o desenho da árvore. Mas o Yetzirah, na verdade, não tem o desenho da árvore, né? Isso são as interpretações posteriores, a gente que vê ali bonitinho. Então, uma das coisas que o Cordoveiro discute, naquele modelo que a gente estava falando, é justamente qual é o desenho da árvore, né? Porque existem variações. Uma das variações mais famosas é Malchut, né? Embaixo da árvore. Ela se liga como com o resto da árvore? Uma interpretação é que ela se liga só com Yesod, e ela só tem uma ligação. A outra interpretação é que ela tem 3 ligações. Ela liga com Netzach, liga com Hod e liga com Yesod. Ela teria 3 ligações. Então, ele tem um capítulo que ele faz essa discussão, né? Então, Malchut tem 3 ligações ou tem uma? Porque, dependendo como você define, isso muda totalmente o fluxo de energia, né? Você tem 3 vias de acesso, né, de Malchut para cima, ou você tem uma via de acesso? Né? E aí, como eu falei, ele traz textos provando um lado, provando o outro e bate o martelo. E, na verdade, ele vai fazer em outras partes da árvore também vai ter mudanças, né? Dependendo como é que você interpreta. Então, é nesta época que está se definindo o modelo, tá? E aí, na verdade, Ulisses, você vai ter propostas de modelos. O modelo luriânico é um, o modelo de Cordoveiro é outro, né?
você tem até hoje, eu diria, esse talvez um dos assuntos menos estabelecidos da Kabbalah. Hoje você tem uma árvore mais aceita, digamos, porque o Lúria caiu no gosto popular, vamos chamar assim, se é que pode chamar de popular, né? Mas é a árvore mais conhecida, é a luriânica, tá? Mas você vê claramente que na época aqui, como a gente está falando, existia pelo menos 3 modelos de árvore, o Kaplan cita isso no Sefer Yetzirah, né? E você ainda não tinha muito bem desenhado qual que era o modelo mais aceito, tá? E ainda hoje você tem, digamos, 2, 3 escolas de Kabbalah usando esses 2, 3 modelos de árvore diferentes, tá? Agora, curiosamente, a sua segunda pergunta ela era mais estabelecida. Quanto à árvore da morte, ou a árvore de Klipot, ela era mais estabelecida do que a árvore da vida. Essa estava mais aceita. Tá? Não necessariamente quanto ao desenho, o desenho também estava mais problemático. A mesma coisa, onde que Malchut liga, né? Como é que elas estão organizadas, mas quanto a quem rege o quê, né? Quem é o chefe dos demônios, quanto ele casou, né? Tinha 4 esposas, quem elas geraram, tudo mais. Essa literatura já estava um pouco mais estabelecida. Então, quando a gente fala de árvore da vida, tem a famosa relação de cada sfirá com os anjos, né? Com as hierarquias angelicais. Isso ainda não estava muito bem definido também na época do Cordoveiro. E no livro ele tenta fazer as relações, dando as várias ideias. Na hora que ele vai fazer a relação com a árvore da morte, você vai ver que é muito mais tranquilo. Ele geralmente já passa muito mais tranquilo, fala, ó, o Talmud já traz, já está muito mais estabelecido e a relação é tal, 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 tal. Excelente. E aí fica aqui a questão, que é o seguinte, continuando a pergunta do Ulisses, né? Você tinha, na época, então, a descrição, não necessariamente um desenho, né? Não circulava, que nem o pôster que está ali atrás, né, do Paulo, tal, né? Esse que está atrás de você, não tinha o pôster. Não. Né? O pessoal ainda era a descrição, né? E Exato. daí você construía mentalmente a imagem que você fazia da árvore, né? Aliás, curioso isso que você fala, Frater, porque, assim, inclusive, é engraçado porque pode ser um pouco paradoxal. O judeu sempre teve, como no mundo islâmico sempre teve, um problema de desenhar coisas quando se fala de religião, né, de espiritualidade. Você podia incorrer muito gravemente no problema de representação do espiritual, que é violar um dos 10 mandamentos, né? Você incorria em idolatria, ou representar uma imagem, fazer uma estátua, alguma coisa assim, né? Agora, por que eu digo que era paradoxal? Porque os rabinos que não eram adeptos da Kabbalah falavam que os cabalistas eram idólatras só de falar de uma divindade que tinha 10 esferas, né? Que se manifestava em 10. Então falava assim, como, né? Vocês estão falando que a divindade é 10, vocês são politeístas. E os cabalistas, por outro lado, falavam, não, vocês não entenderam nada, e tinham medo de desenhar uma árvore com 10, porque já era uma coisa de poder ser idólatra. E por que eu digo que é interessante? Pode falar, prazer, à vontade. Não, ia perguntar se é aí que apareceu a expressão quer que desenhe? Exatamente, para ficar mais fácil. Eu acho que deve ter sido, viu? Tá difícil, quer que eu desenhe, né? E, curiosamente, eu ia falar isso, o Cordoveiro é um dos primeiros a quebrar com esse tabu. No manuscrito original, e quando eu for lançar o livro, eu vou fazer o escaneamento e pôr a imagem original, o Cordoveiro é o primeiro a representar algumas partes da árvore, desenhar, né? Ele quebra um paradigma enorme de 1.500 anos de história na Kabbalah, onde não se desenhava nada. Então ele vai começar a falar de Keter, e ele tem a ousadia de desenhar Keter, que é uma das filósofas mais sublimes, né? Que o Sefer Yetzirah deixa claro assim, você não pode nem falar de Keter. Ela é tão sublime que você não tem nem o que falar. Então, imagina falar, o Cordoveiro vem e desenha como seria a estrutura de Keter, né? E ele faz aquela diferença das Sfirot, antes delas emanarem de forma reta, fala delas serem circulares, né? Igulim, Yosh, e ele vai e desenha, antes delas serem árvore, né? Então, ele vem e realmente quebra muito esse tabu, tá? Pela primeira vez, ele começa a desenhar isso, o que abre a porta para que depois venha um Lúria e com muito mais tranquilamente fala, bom, tá, então já que desenharam, agora eu vou dar o desenho da árvore e fica aí um modelo que a gente conhece até hoje, que eu tenho aqui atrás e o Paulo tem ali atrás dele. E daí isso aí já traz uma outra questão, depois eu vou fazer outras perguntas, mas, por exemplo, quando a gente estuda a Kabbalah hoje, a gente entende muito de forma achatada, né? Porque essas coisas aconteceram em 1000 anos,
Exato. E quando a gente lê Cordoveiro, Lúria, a gente lê como se estivesse conversando lado a lado, né? E não essas coisas vão acontecendo numa sequência, né? Não, às vezes não haveria Cordoveiro se não tivesse o Barrir, né? Ou se não tivesse o Zohar. Então, é importante entender, eu acredito, e acho que até falar, de repente, um pouquinho mais, disso, né? Porque, na verdade, a gente entende, é muito pobre a nossa visão ao longo do tempo do pensamento cabalístico, né? A gente pensa que é tudo Cabalá, tá Cabalá, veio lá, né? E, na verdade, não é. Ela é uma coisa, é um processo, uma construção. Exato. Na verdade, por exemplo, se a gente for falar em termos acadêmicos hoje, a pesquisa acadêmica nem gosta que você chame tudo de Cabalá, né? Ela já faz essa distinção. Então, o livro que a gente lançou no último projeto, né, Jay Halot, eles gostam de chamar de misticismo de Merkavá. É um misticismo muito específico, né, que, de forma genérica, a gente pode chamar de Cabalá, porque está falando dos mundos celestiais, dos palácios, que vai aparecer no Zohar. Mas, a rigor, está separado por 1.500 anos de diferença e tem, claro, diferenças teológicas, históricas e de manuscrito, né? Então, a academia vai diferenciar muito claramente. É uma literatura diferente do Zohar, né? A academia vai falar que a Cabalá mesmo está surgindo aqui, na Espanha do século XVI, e que o que está acontecendo ali em Israel no século I não é Cabalá, ainda não dá para chamar de Cabalá, né? Então, e aí é o que você falou, Lúria, Cordoveiro, tem muita gente, vocês já devem ter ouvido falar isso, né? O Lúria superou o Cordoveiro, né? A literatura do Lúria vem superar o Cordoveiro. Não é bem superar, né? É conversar com e comentar o Cordoveiro, né? Aí também tem gente que fala assim, Lúria como se fosse uma linha luriânica, né? Na verdade, as pessoas não sabem que tem 4 linhas luriânicas. Tem uma que saía do Haim Vital, que é a mais famosa, né? Que chegou até nós, mas ele tinha pelo menos outros 3 alunos que foram tão famosos quanto, e que foram para norte da Espanha, para Marrocos, para África, e geraram outras linhas de interpretação luriânica. Por exemplo, Israel Sarug, que ninguém lembra dele. Todo mundo lembra do Haim Vital, né? E a Cabalá marroquina, por exemplo, é luriânica de uma linha diferente da que a gente hoje conhece com a do Haim Vital. Então, também a gente fala assim, a Lúria, como se fosse uma única interpretação luriânica, né? E não é. Agora a pesquisa acadêmica está vendo que tem outros meios, né? Então, é isso que você falou, Frater, a gente tem uma visão meio achatada da coisa, a gente não vê como um processo de conversa e de interpretação. A gente esquece que a Cabalá é interpretação, é hermenêutica, né? É um jeito de você ler o texto e fazendo perguntas e debatendo. Então, não é muito uma coisa de superar, mas é somar com o que já vinha da tradição, né? O que já vinha sendo conversado antes. Eu vou cortar o Thiago rapidinho, que eu queria uma pergunta. Você falou que o Lúria ficou mais famoso. Mas, na verdade, tipo, os dois Quando o Cordoveiro estava lá na Espanha, como é que esse livro foi publicado? Ele é um manuscrito, porque 1.200 páginas, como é que isso se difundiu? O cara já tinha imprensa, né? Gutenberg, se eu não me engano, é um século antes. O Thiago me corrige, 15, não é? 16. Mas ele não tinha 16, mais ou menos na mesma época, mas não é. O cara tinha que copiar na mão, 1.200 páginas, e era um trampo gigantesco. Como é que isso saiu? Quem foram os primeiros discípulos que trouxeram esse material? Como é que esse livro sobreviveu até os dias de hoje? Pois é. Então, estou falando aqui que teve financiamento coletivo, né, para criar a empresa. Pois é. Então, curiosamente, foi por incentivo do Lúria. Foi excelente a sua pergunta, né? Porque o Lúria foi o sucessor do Cordoveiro no sentido de coordenar o grupo de cabalistas de Safed, né? Quando o Cordoveiro morre, o grande mestre, o novo grande nome de assumir os novos discípulos de Safed foi o Lúria, né? E ele falava para os seus alunos, continuem estudando Cordoveiro, né? Os textos do Cordoveiro, eles interpretam o Zohar de um modo diferente do meu, mas não deve ser jogado no lixo. Não é que agora a minha Cabalá é a verdadeira e a do Cordoveiro deixa de lado. Então, os próprios alunos do Lúria, incentivados pelo Lúria, continuavam copiando e estudando os textos de Cordoveiro, tá? E daquele jeito que a gente sabe que era feito na época, copiando, copies, passando noites em claro e ferrando com os olhos, né? Passando ali a luz de vela para reproduzir o texto e lembrar do texto. Então, tem ali aquelas coisas que a gente nunca consegue comprovar, mas que são lendas, né, tradições orais, que os alunos falavam, e chegavam para o Lúria e falavam assim, olha, mas você falou uma coisa e o Cordoveiro falou outra, o que eu devo fazer? E o Lúria respondia, são níveis de interpretação diferentes.
Se você está falando do mundo de Assiá, é o que o Cordovero diz. Se você está falando do mundo de Briá, sou o que eu digo. O Lúria respondia coisas desse tipo. Uma Kabbalah não está em discordância da outra. Nós dois estamos falando da mesma coisa em dois níveis diferentes. Não é para você jogar uma das Kabbalot, né, plural, fora. Fiquem com as duas. E ele incentivava. Então, por meio disso, os livros foram sendo mantidos, tá? Inclusive por incentivo do Lúria. Você tem ideia da quantidade de cópias que foram feitas? Que museus que elas estão? Tipo, não agora, mas assim, naquela época mesmo, para você ter acesso a uma dessas. Você tinha que ir até a Espanha, e aí depois foi alguma outra cópia para um outro lugar, para a Itália, sei lá, para a Alemanha. Você tem alguma ideia de como é que isso se difundiu? Então, eu não tenho ideia do número de cópias, mas o que eu posso te dizer é que, no sentido de o que era normal para a época, tá? Eu já li do pesquisador Gershon Scholem, que é um grande pesquisador de misticismo, tá? Ele diz que o livro do Cordovero foi um marco, porque não era normal o que ele conseguiu, no sentido de ainda em vida, ele já foi reconhecido como um grande livro, né? Geralmente isso acontecia só depois do autor morrer, tá? E ainda em vida ele já começou a ser copiado e ser difundido, e chegou, parece que assim, em 15 países, enquanto o Cordovero ainda era vivo. Então, ele foi um livro que realmente, exatamente, foi muito copiado, foi visto como uma grande obra importante, né? E foi logo copiado para a imprensa, como você lembrou. Assim que a imprensa foi inventada, foi um dos primeiros livros a ser impresso. Ele foi reconhecido realmente como uma grande obra, o que não era normal acontecer. Então, ajudou muito a preservar. Ele teve, como eu te disse, não sei o número de cópias, né? Mas ele logo foi reconhecido como uma obra de importância de você ter na biblioteca. Então, logo as pessoas queriam comprar e adquiriam e financiavam a cópia, né, manuscrita dele. E continuaremos financiando, né? Assim seja. Muito Então, bom. eu vou fazer uma pergunta de uma coisa que você me falou agora aqui na entrevista, que eu achei muito interessante, que é a questão do Pardes Simonim ser focado no mundo de Assiá, nessa questão da ação, da prática. Aí a pergunta que eu faço para você é assim, eu observo essa questão da ação e da prática muito no Zohar diário. Você sempre não só dá um ensinamento legal, mas você ensina algumas coisas para a gente do dia a dia mesmo, né? De colocar as coisas em ação. Aliás, quem não conhece, procura o Yair Alon no YouTube, que não está perdendo tempo. A minha questão é, você consegue pensar em algum exemplo assim do que você já conhece da obra, de algum momento, até para a gente sentir um gostinho assim do que tem dentro da obra, em que essa parte da prática, da ação, ficou mais evidente para você, que você possa dar uma palhinha assim para a gente? Olha, tem várias coisas. Tem várias coisas. Mas deixa eu tentar citar alguma. Olha, por exemplo, tem uma coisa que a mim sempre me pegou, né, como do ponto de vista mais judaico mesmo. Muita coisa no judaísmo, né, como acho que na maioria das religiões, é feito pelo famoso dogma, né? Você tem que fazer porque sim, porque está escrito na Bíblia, no caso na Torá, né? E aí você não tem muita explicação por quê. Você vai perguntar até para um rabino e o próprio judaísmo fala assim, tem mandamentos que não são lógicos, você tem que fazer porque sim, porque não tem uma argumentação, né? E o Cordovero e essa linha de Kabbalah de prática, ela fala, não existe isso. Se está lá, tem que ter algum motivo. Pode ser que não seja um motivo evidente, mas tem que ter algum motivo. Então, por exemplo, uma das coisas que me pega é quando o judaísmo vem e explica, na verdade, o Cordovero vem e explica por que na Torá se fala ali na lei de Levítico que você não pode misturar carne com leite, né, na sua alimentação. Tá? E aí, por exemplo, o Cordovero vem e vai explicar que isso é a mesma ideia, por que você tem no Levítico também uma lei que fala que o homem não pode ter uma relação sexual com a mulher quando ela está no seu período menstrual. E aí você fala, nossa, mas qual que é a relação? Então, o Cordovero começa a explicar que a carne e a mulher, né, no seu período menstrual, elas estão, claro, ligadas a uma energia do vermelho, que é a Sfirá de Gevurá. Por quê? A carne está representando o sangue, a energia de morte. E a mulher, no seu período menstrual, está expelindo material que não foi usado, material orgânico que não foi usado, que poderia ser usado para reprodução, é uma energia de morte. O homem, quando vem para a relação sexual, ele solta o esperma, que é branco, o sêmen, que é branco, e é uma energia de vida. E o leite, né, o que amamenta os mamíferos, também é uma energia de vida.
Quando eu estou misturando, portanto, carne com leite na alimentação ou na relação sexual, a energia do sêmen com a energia menstrual da mulher, eu estou misturando energia de vida com energia de morte. O que está acontecendo, portanto, do ponto de vista cabalístico, explica o Cordoveiro, é que eu estou misturando a energia branca, que é Hesed, com a energia vermelha, que é Gevurah. Eu estou misturando os dois polos da árvore da vida, a coluna direita com a coluna da esquerda, e isso gera um desequilíbrio na árvore, seja em mim, seja no universo, seja cósmico. Então, uma coisa que o judaísmo não explica, e só fala, não pode misturar carne com leite, ou o homem não pode ter relação com a mulher menstruada, né? Vem o Cordoveiro e explica de maneira prática o que está acontecendo, né? Se trata de uma coisa de, o branco representa uma energia, a coluna da direita, o vermelho representa outra, isso é vida, isso é morte, né? Já que eu expliquei resumidamente. Então, é por isso que você não faz isso. E aí, quando você entende isso, você vê que não é a carne e o leite, ou o sêmen e o sangue menstrual. É uma questão de princípios energéticos espirituais muito maior do que isso. É o que está se simbolizando, né? Enfim, e aí eu acho que é isso de que se trata a Kabbalah, de você aplicar na prática os conceitos, né? E você entender o que está acontecendo. Não ficar nessa viagem só filosófica, né, das coisas. Não sei se responde isso a pergunta, Tiago. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora bem de curiosidade mesmo, pessoal, né? Em cima dos estudos que eu costumo fazer. Nos diários do John Dee, que é mais ou menos contemporânea à época dele, tem uma passagem que o Dee cita um nome de Deus de 42 letras. Isso. Eu, por desconhecimento, eu não sei de onde ele tirou isso. Aí eu queria saber se no livro abrange alguma coisa onde eu poderia aprender mais sobre esse nome. Abrange não só o de 42, mas tem um capítulo dos 32 que o Paulo falou, né, em que ele fala de todos os nomes de Deus, pelo menos os mais famosos, mas existe um nome de Deus de 4 letras, existe um de 12, existe um de 42, existe um de 72, né, e segundo a tradição, a própria Torá inteira, tá, com todas as letras dela, se você tirasse espaço, é um nome de Deus. E, por curiosidade, o nome de Deus de 4 letras, que em português o pessoal chama de tetragrama, né? Ou tetragramaton, vem do grego, ele se deriva, e o Cordoveiro explica lá, em 4 variantes. Você tem o nome de 72, o nome de 63, o nome de 45 e o nome de 52, tá? Então, todos esses nomes, ele explica de onde vem, por que vem, qual é a diferença, o que esses nomes regem. A gente sabe que cada nome é uma faceta do divino, né? Controlando um aspecto da realidade, digamos. Então, o nome de 42 é ligado ao Anabekor, está codificado no Anabekor, né? Você pega as iniciais, por que são essas, de onde que vem. Então, alguns quase todos são tirados de maneira de código da Bíblia, né? Então, você pega um versículo, escreve na ordem certa, depois outro versículo na ordem invertida, depois o outro na ordem correta. Ele explica por que é assim. Como a gente falou, é muito didático. Ele explica por que não é de outro modo, por que é assim, o que controla. Então, por exemplo, por que o nome Elohim é biná, por que é plural, aquela famosa questão, se Deus é um, por que é plural. Tudo isso ele aborda, tem um capítulo dele, um tratado que chama Dos Nomes de Deus, né? E aí ele faz toda essa explicação. Então, não sei se o John Dee está explicitamente falando desse nome, mas provavelmente ele pegou daqui, tem essa tradução. Eu imagino que sim, porque está tudo em hebraico, inclusive. Então... Ele já põe as letras em hebraico de qual é o nome. Perfeito. Então, provavelmente é daqui, o nome de 42 é uma brincadeira aí com 6 vezes 7, que o Frater está falando. Ele tem uma ligação com o número natural 7, né? 7 dias da semana, 7 planetas básicos, né? 7 tons musicais, 7 cores do arco-íris, tal, 7 dias da criação, as 7 sfirot básicas, de Hesed até Malchut. E aí ele explica esse nome de 42 letras, basicamente é isso. Mas tem vários outros nomes, só para citar, tá? O de 72 é o famoso Shema Meforash, o nome inefável, que você não consegue pronunciar, porque tem muita consoante. E agora vem a pergunta mais importante de todas, que é como é que esse projeto está funcionando, né? Como é que você teve a ideia de publicar isso em português? Como é que está sendo esse trabalho e como é que a gente consegue ajudar? Maravilha. Bom, a ideia veio, na verdade, com o sucesso que foi o primeiro, né? E graças, de novo, à ajuda de vocês, queria agradecer aqui publicamente. O projeto de Halot, né? Foi muito legal, o pessoal deu um super apoio. E aí o pessoal começou a pedir, bom, e aquele que já foi, agora vamos mais um, qual é o próximo livro, cadê o próximo e tal? E muita gente falando do Pardes. Ficava, na verdade, assim, sempre entre Cordoveiro e Lúria, né? Quando você vai traduzir o Lúria? Quando você vai traduzir o Cordoveiro? Cordoveiro, Lúria e tal. Falei, bom, então vamos na ordem. Vai o Cordoveiro, que veio primeiro, num próximo a gente lança o Lúria. Aí
fiz o projeto do Cordoveiro, pus lá no Catarse, no Pardês, peguei o Pardês, pus lá no Catarse, e hoje está ali para patrocinar. O link catarse.me/Pardês, né? E a gente está com 3 níveis de financiamento. Para quem financiar R$200, esse livro enorme mesmo, vai ter 1.200 páginas estimado, ganha o livro. Para quem financiar com 250, vai ter o livro e uma palestra, que eu vou dar, abordando todos os conceitos abordados no livro. E para quem fizer 300 ou mais, ganha o livro, a palestra e um workshop de dia todo, umas 8 horas de duração, aprofundando ainda nos conceitos. Tá? O livro vai ser em capa dura, comentado por mim, com notas, né? Direto, como sempre, as traduções direto do hebraico. Esse livro tem um pouquinho de aramaico, mas a maioria dele é hebraico. Enfim, com nota, comentários, já todo diagramadinho, claro. Capa dura, entregue direitinho na sua casa. E a gente tem até um projeto, se as metas baterem e tiver metas estendidas, e com mais 2 livrinhos que geralmente o pessoal traduz junto com o Pardes Rimonim, estuda junto com o Pardes Rimonim, né? São 2 obras clássicas também, e aí, isso para metas estendidas, né? Se a gente bater essas 2 metas. Maravilha. Hoje a gente nem vai estender tanto, nem vai fazer jabá, que é para o pessoal já fechar, então o link está aqui embaixo na descrição, né? E ele vai ser um financiamento longo e também vai demorar um tempinho. Eu vi que você colocou, ainda vai ter todas as etapas e tal, que você vai estar comunicando. Então, exato, pode ser que a gente vai falar ainda sobre isso futuramente. Então, eu vou passar a palavra para todo mundo para fazer as considerações finais, só para a gente não ficar com um programa muito longo, porque a gente pensou em te ajudar na parte de divulgação, então esse vídeo ele pode ser anexado no Catarse. A gente faz isso sempre e dá muito certo. Legal, obrigado. Então, eu vou tentar editar ele agora para a gente subir ele o mais rápido possível para correr com isso aí. Então, Rodrigo Elutarque, suas considerações finais, sem jabá. Se você não está seguindo o Yair Alon no YouTube, você está errado. E, assim, financiem. É básico para quem for estudar Cabala. Assim, eu já estou jogando meu dinheiro aqui na tela e ainda não recebi. Então, vamos com a tradução aí. Vou acompanhando aqui. Frater Goya, considerações finais. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes para falar é que, queira ou não, nós estamos seguindo a tradição cabalística, né? Honrando os grandes rabinos que vieram anteriormente, né? E passando esse material para frente, trazendo esse material à luz como devia ser. Então, de novo, né? Eu acho, vou fazer minhas palavras aí do Rodrigo, é essencial que a gente faça esse projeto acontecer, porque vai ser um evento único, né, no Brasil, ter esse material. É uma briga que eu tenho há muito tempo, que é a gente não ter material de qualidade traduzido. Então, isso representa uma nova era, né? Como já tem aí alguns projetos que o Mayhem tem feito e tudo mais. Então, nós estamos aí fazendo a nossa descoberta da imprensa com esse material, né? Coisa que nunca foi publicada em português e está sendo agora, com todos esses projetos. Então, pelo amor de Deus, vocês que estão assistindo a gente, comprem essa ideia, né? Ombreiem com a gente e faça como os rabinos do passado. Ao invés de você falar mal do rabino anterior, soma com ele. Bom. Fantástico. Ulisses Massad, considerações finais. O Goya roubou a minha frase, eu ia falar exatamente a mesma coisa, né? A gente aqui no Brasil tem aquele costume de ser como o André costuma falar, né? Vira-latas, né? Porque a gente não tem material traduzido, a gente não tem material de qualidade. E no momento que a gente tem uma iniciativa dessas, acho que quem puder, apoie, porque isso é muito bacana, é bom para todo mundo. E gostaria de dar os parabéns pro Yair pela coragem de pegar uma obra desse tamanho e colocar isso daí à disposição do nosso público brasileiro aqui. Obrigado. Valeu. André Correia, considerações finais. E aí, parabéns pelo trabalho, cara. Torço de coração para que esse seja mais um de vários trabalhos que venham pela frente. Eu preciso comer muito arroz e feijão para entender alguma coisa de cabala, mas vendo a empolgação de todo mundo aqui conversando, interagindo, eu não tenho dúvida que é um trabalho que vai ter muito sucesso e é isso que eu desejo para você em todos os trabalhos que vêm por aí. Beijo para vocês.
Paulo Jacobina, suas considerações finais. Falar que o André não precisa comer muito arroz e feijão, não. Basta participar do financiamento coletivo, que você já vai ter um material para ter um bom avanço dentro do estudo. Agradecer mais uma vez o Iair pelo trabalho, que é fantástico, incrível. É aquele tipo de coisa que todo mundo tem que ter. E, olha, tá barato para o que é, para a qualidade de que a gente tem certeza que vai ter. Participe, ajude e que haja luz e que todos nós possamos ter acesso a esse material em português também. Fantástico. Thiago Tomassauskas. Bom, eu já abri um espaço aqui na estante de alguns centímetros para colocar o livro, vai ficar o vácuo até ele tá pronto. Então, Você tem noção que alguns centímetros para 1.200 páginas é muito centímetros? É muito, mas tem umas porcarias aqui que dá para se livrar. Mas brincadeiras à parte, assim, parabéns de novo pelo seu trabalho de sempre, não só por essa tradução, mas por tudo que você faz por nós, né? Todo esse conhecimento que você traz diariamente para a gente, através do seu canal do YouTube, dos livros que você produz, dos cursos que você dá, e só posso desejar sucesso, né? Lembrando que tanto o Iair como o Frater Goya estão no Espaço Merkabah, né? Dando curso lá, vale a pena conhecer. E sucesso para todo mundo. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Frater Goya, também pela presença. E aí, eu queria umas últimas palavras para a galera que está assistindo a gente. Eu queria te agradecer também por você ter participado. Só tua aula de como que o livro foi feito já deu água na boca. Assim, eu sou suspeito para falar porque eu adoro enciclopédia. Então, para mim, já era uma coisa assim que eu agradeço que existam pessoas como o Iair, porque senão eu teria que fazer e eu não sei hebraico. Então é maravilhoso, ia ter ficado horrível, e com o Iair vai sair um negócio maravilhoso, né? Então, te agradeço de coração. A gente sabe que quando vem alguém aqui no programa que o olho brilha quando fala, assim, que gosta do que faz e do que tá produzindo, para a gente é um prazerzão, cara. Você vai vir sempre que você quiser aqui, a casa é tua. Obrigado, obrigado. Eu queria acabar falando só isso mesmo, agradecer mesmo, porque eu me sinto muito bem, as vezes todas que eu vim aqui foi esse carinho, essa recepção maravilhosa de todos vocês. Obrigado pelo convite, tanto de vocês aqui e do público depois que o vídeo é postado, os comentários. Então, só isso, só agradecer mesmo a oportunidade, o papo maravilhoso, as perguntas ótimas, e é muito prazeroso mesmo. Por isso que o olho brilha, como você falou, Marcelo. Então, só isso, só agradecer. Obrigado mesmo, de verdade. Valeu, galera. E eu vi que tem muita gente nova vindo, que ficou até o final. Então, dá uma olhada no canal, já clica ali no YouTube. Essa aqui, acho que é a entrevista. Na verdade, ele foi gravado especial, ele deve estar lá, você deve estar assistindo isso pelo Catarse nesse momento. Mas se você clicar no vídeo, você vai ter um canal do YouTube, essa entrevista número 422. Então, se você olhar para trás, cara, a gente tem 421 pessoas entrevistadas. A gente já entrevistou o Iair mais de uma vez sobre Kabbalah, o Frater Goya, o Ulisses, o André, o Thiago, o Jacobina, o Rodrigo, e mais assim, maçonaria, Rosa Cruz, o que você imaginar. A gente tem um cuidado absurdo com a curadoria de quem a gente chama para entrevistar. Então, dá uma olhada, vê a playlist que te interessa mais, vai ter muita coisa boa aí. Eu estou pedindo porque o YouTube não distribui a gente, cara. Eles estão dando prioridade agora para vídeo de 10 minutos com dancinha e tal. Então, a gente conta no boca a boca. Então, alguém assiste e fala, porra, tem um cara legal aqui que eu vou assistir agora. E aí vai caminhando. Então, ajuda a gente também. Não deixa de apoiar catarse.me/pardes. E assina o canal, segue a gente e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.